a nova república sediou-se no Ministério das Relações Exteriores, no então Palácio Itamaraty, e essa estrutura física passou a atuar como os salões da República. Ou seja, houve a decisão de que o presidente da República receberia dentro do Ministério das Relações Exteriores. Quando viemos para cá, ou seja, o início da mudança, havia uma série de recepções que eram oferecidas primeiro no Alvorada e depois no Planalto. Quando se discutiu se devíamos ou não retomar a mesma tradição, isto é, que o Ministério das Relações Exteriores em Brasília continuaria abrigando as recepções de Estado. Isso era muito importante decidir, porque modificava completamente o dimensionamento do palácio. Ou seja, o Dr. Lúcio Costa havia visualizado um palácio, quase que eu chamava uma portaria dos três poderes. E julgou que o tamanho que o Palácio Itamaraty ia ter no nosso pensamento iria ofuscar a importância arquitetônica dos três poderes e do Congresso. E, depois de muita discussão, se chegou a essa conclusão de que o palácio seria como ele acabou sendo, isto é, continuaria sendo o salão da República e onde o presidente da República recebe. A consequência disto é que o Ministério das Relações Exteriores, que durante muitos anos se chamou Palácio dos Arcos, mas que infelizmente recuperou o nome de Palácio Itamaraty, eu julgava inconveniente, porque sempre fui da ideia de que isto é realmente algo completamente diverso. E que o que nós devemos aqui fazer não deve se apegar à tradição. Mas no mesmo dia em que saía o presidente Castelo Branco, então, colegas meus, em 67, conseguiram que o último decreto dele fosse dando o nome de Palácio Itamaraty ou então Palácio dos Arcos. Quem tinha dado o nome de Palácio dos Arcos era o povo. O povo, e eu, durante anos, participei da construção, coordenei a participação de todos no prédio do Ministério das Relações Exteriores. O palácio era algo muito mais luxuoso do que o restante dos edifícios de Brasília. E eu tive a ocasião de ver como a pessoa passa a ter orgulho daquilo que não é próprio, mas que é coletivo. Muitos colegas me diziam: você está correndo riscos enormes, porque você vai se tornar uma pessoa odiosa pelo fato de construir no meio desta cidade, nessa época completamente nos seus primórdios, de construir o que é efetivamente um dos principais, não um dos pouquíssimos palácios da era contemporânea. Isto não é apenas um prédio grande, é um palácio, com todas as suas características. Grandes salões, grandes corredores, de salas muito amplas, mas que era importante pelo seguinte: vocês não imaginam a extrema dificuldade que foi a mudança. Não foi somente a inauguração, não foi somente a localização, mas houve, depois, a raiz da renúncia de Jânio Quadros, a tentação, especialmente em 64, de regressarmos ao Rio de Janeiro. Todas as mazelas do Brasil eram responsabilizadas em Brasília. Tudo que estava errado era porque Brasília estava aqui, a capital havia saído do seu lugar correto. Carlos Lacerda quase consegue o regresso da capital. Íamos nos transformar naquilo que o Malraux dizia que iam ser as mais belas ruínas do século XX e que ia ser o Fatehpur Sikri do continente latino-americano. Isto é uma cidade criada por um potentado, transformada
num sonho e depois que lentamente decairia. Por esse motivo da dificuldade que existia em consolidar a cidade, que foi tão difícil, porque vejam bem, os ministérios não vinham. Os ministérios, quando da administração do Jânio Quadros, vieram chefes de gabinete, ocuparam aqueles prédios que vocês conhecem na Esplanada, e pouco a pouco Rio retomou totalmente sua força. E havia o perigo de que não se reconhecesse que esta era a capital. Tal é esse perigo, que quando o governo português decidiu construir uma embaixada no Rio de Janeiro, consultou o Ministério das Relações Exteriores, isso foi em 64, se era, enfim, aceitável, viável, razoável que se fizesse uma nova embaixada, que construísse uma nova embaixada, e o Ministério das Relações Exteriores então disse não, a mudança é uma ficção, não há hipótese de nós irmos para o Planalto, não há comunicações, não há facilidades, não há nenhum dos elementos que caracterizam uma capital. E houve ao lado disso um grupo de pessoas no Ministério que julgou que a consolidação de Brasília se daria a partir da vinda do Ministério das Relações Exteriores. Quando da decisão sobre quando se viria para aqui, houve a dúvida se o Ministério das Relações Exteriores devia vir em último lugar ou devia vir em primeiro lugar. O que aconteceu? O Ministério das Relações Exteriores foi o primeiro ministério que se transferiu para o Planalto na sua totalidade. Houve um momento em que fechamos os códigos e os telegramas no Rio de Janeiro e na segunda-feira seguinte reabríamos aqui, no local que hoje ocupamos. A importância disto era que um país pode viver sem este ou aquele ministério, pode não ser criado, mas não pode viver sem um reconhecimento de que esta cidade é de fato a capital. E para isso nós tínhamos que construir a mentalidade, a aceitação por parte do corpo diplomático estrangeiro da noção de que isto era de fato a capital do país. Acabamos vindo para aqui, demos 18 meses, foi 69, vejam como é tarde, e fomos os primeiros. Demos 18 meses ao corpo diplomático estrangeiro para que ele se mudasse. E fizemos adotamos 2 ou 3 medidas definitivas. A primeira foi que não se recebia ninguém a não ser em Brasília. E segundo, se decidiu que se cortariam os aspectos de segurança às embaixadas, residências e às chancelarias em Brasília, no Rio de Janeiro. Dessa forma, e lembro que nessa época houve o primeiro sequestro de um embaixador na história, que foi o embaixador americano, que foi sequestrado. Nessa época, o problema de segurança virou um assunto importantíssimo a nível das embaixadas. E, por esse motivo, acabamos nós trazendo a totalidade do corpo diplomático, que se transferiu, de fato, em 70. E, a partir desse momento, Brasília não só passava a existir na mente dos candangos, mas passou a existir do ponto de vista legal internacionalmente. Ou seja, se começaram a construir as embaixadas. Não creio que haja no mundo nenhum país em que haja as embaixadas sejam de propriedade dos governos estrangeiros como o Brasil. Ainda Brasília não começou. Isso é um dos conceitos que eu sempre mantenho. A cidade, evidentemente, carece de maturidade. Ela é extraordinária. Eu vejo Brasília com olhos de estrangeiro. E é ela, certamente,
eu tive um benefício extraordinário com a cidade, porque passei a ter uma função, inclusive, administrativa dentro da cidade, que me permitiu conhecer melhor o meu país, conhecer melhor a cidade e toda a teoria que havia atrás da cidade. Ela foi essencialmente deturpada na sua execução, não na sua parte arquitetônica. Uma das coisas curiosas e estranhas é que quando se constrói, como nós vemos, uma parede entre a Escola Parque e este auditório, isto é simples, derruba-se com uma picareta e não é complicado. Difícil é quando há modificações profundas do ponto de vista urbanístico que não aconteceram. Praticamente, aliás, o Dr. Lúcio sempre teve essa sensação. É a extraordinária percepção de que a sua cidade não havia sido deturpada. Houve modificações, houve alterações, mas a essência mesmo continua aquela que havia sido imaginada por seus criadores. A vida da cidade sofreu muito. Sofreu muito porque ela, na realidade, abriga pessoas que não conseguem entender a cidade. Eu estive aqui, vejam bem, fui talvez dos pouquíssimos que passaram as últimas semanas de 1960, ou seja, as últimas semanas, e fui-me embora no dia 20 de abril. Eu fui-me embora porque não quis assistir à inauguração da cidade. Julgava e eu tinha certeza de que aqueles que iam vir iam deturpar a cidade. O problema é que esta é uma cidade que ainda não foi assumida por seus moradores. O simples fato de que se possa fazer um vídeo no qual há dúvida se existe ou não a cidade, mostra bem, é claro que ela existe, mas mostra bem que existe alguma dúvida naqueles que estão ligados diretamente à cultura da cidade. Porque esta é uma cidade na qual todo mundo tem que dar o seu pinhão de sacrifício para permitir que daqui a 15, 20, 30 anos, obviamente não para nós, mas obviamente para os nossos filhos, ou para os filhos dos nossos filhos, haja uma cidade correta no centro do Brasil. E que essa cidade correta possa irradiar cultura. Ela já teve consequências econômicas extraordinárias. A descoberta, a recuperação do Cerrado será considerado, dentro de 50 anos, talvez a consequência mais importante da vinda da capital para o interior. Só quando veio em Brasília é que se percebeu, através da melhor utilização das terras, que o Cerrado era produtivo, e não aquela ideia que tinham todos com brincadeiras de que não dava nem ferro, não daria aqui. Não havia nada que pudesse vingar nessa cidade, não havia nenhuma planta que pudesse nascer. Pois bem, há nesta cidade condições ideais para se trabalhar, condições ideais para se educar. Pôs-se de lado o esquema extraordinário do Anísio Teixeira. Mas vocês vejam como a cidade não se assumiu, que houve gente que mora aqui, que me disse, não, nós precisávamos aqui criar um CIEPS. Eu disse, mas eles foram criados há 25 anos. Isto é uma ideia que o Anísio Teixeira realizou em Salvador e executou em Brasília. Ou seja, o fato de haver o tempo integral sempre foi o eixo, a base da educação em Brasília, e também o que era a base daqui era o fato de que, além do ensino, havia a educação. E esses dois elementos que o Anísio Teixeira trouxe para nós, existem aqui as condições para realizá-los. Eu creio que há um tema, e eu queria terminar o meu depoimento com algo que me impressionou muito, sobre aquele que disse que
havia favelas em Brasília, como havia favelas em Salvador. Só que as daqui eram muitíssimo mais ricas. O que há na realidade é que Ceilândia injustamente é chamado de favela. Ela é uma pré-cidade. E ela tem uma diferença essencial em relação a uma cidade. E mostra bem a importância do aporte que Brasília traz à nossa maneira de viver. É que Ceilândia há a propriedade do lugar onde você está construindo o seu barraco. E essa propriedade é fundamental, porque ela permite que se transforme a cidade de pré-cidade em cidade verdadeira. Ela não é um aglomerado apenas de casa. É um lugar que, seguindo os conselhos de Anísio Teixeira, foi literalmente semeada de escolas. Eu não voltei há muitos anos, não volto a Ceilândia, mas era para mim o lugar-chave desta cidade. Quando eu já me desesperava com os problemas cotidianos que todos vocês, todos que estão aqui no pódio, se defrontam, eu ia para Ceilândia. A confiança, o entusiasmo das pessoas que moram em Ceilândia é incomparável. Eles têm a capacidade de comparar. Nós comparamos o que nós temos com o que eles não têm. Eles comparam o que eles já possuem com o que eles não tinham. E isto é uma mudança profunda. Há facilidades de escolarização nesta cidade que não existem em todo o país. A nível de cidade grande, está claro que em pequenas cidades há uma escolarização muito correta, porque é aquilo de que é pequeno. Mas numa cidade grande, como já é a capital, as condições de escolaridade são extraordinárias. O fato de que todo mundo está consciente de que há a possibilidade de melhorar através da escolarização é mais patente aqui, em todo o país, mas é mais patente aqui, porque de fato a escolarização é que permite a melhora das condições de cada um dos moradores que para aqui vieram e sempre criaram uma mística que se deve conservar. Eu creio que a cidade terá grandes consequências para o Brasil. Acho que é uma questão de deixar com que ela encontre seu caminho. Eu tenho a mais total confiança de que é possível que haja uma década de 90, e especialmente a partir do terceiro milênio, que esta cidade passe realmente a ser de uma utilidade definitiva para o país, devido às suas ideias sobre a educação, sobre a saúde e sobre a cultura. As condições são muito favoráveis. Cabe a vocês que têm o acesso ao professor, a vocês que foram professores, que são professores, mas que são hoje algo extraordinário, que são um ser multiplicador. Cabe a vocês dar confiança aos professores. Não deixe perder isso. O ceticismo não leva a nada. O que nós precisamos é sentir que esta cidade, que foi feita com todos os sacrifícios, mas que foi feita com o entusiasmo mais extraordinário, entusiasmo que infelizmente terminou em 21 de abril. Os que haviam construído a cidade sabiam que estavam construindo uma catedral. E eles, sem dúvida, tinham razão. Não de imediato, que utopias não se constroem em uma geração, mas tinham razão porque daqui, realmente, vamos encontrar a forma de saber a que vem o Brasil. Nós temos condições de, a partir de Brasília, fazer um outro país. Não já, certamente não já, mas temos as condições para no futuro fazer este sonho do Juscelino, de Dom Bosco e de cada um de nós.
muito pessoal, porque o fato da gente estar aqui, nesse espaço, na Escola Parque, me toca muito intimamente, profundamente. Meu pai, quando veio para Brasília em 1960, uma das coisas que o mais impressionou foi quando ele, visitando os escritórios da então Nova Cap, onde hoje é a velha Cap, né, ele recebeu uma explanação sobre o que era o plano urbanístico de Brasília, e principalmente o que mais tocou e o que mais emocionou foi o fato do sistema de ensino, né? Ele realmente sentiu que em Brasília ele teria o ensino público e gratuito garantido, né, do jardim de infância à universidade, né? E esse foi um dos motores, um dos motivos que o fez transferir a nossa família para Brasília. Bom, então eu cheguei em Brasília com 4 anos de idade e cheguei na então Cidade Livre, né? Hoje parte dela considerada Núcleo Bandeirante. Bom, depois de lá eu me mudei para Cruzeiro, enfim, para outros lugares de Brasília, e tive a oportunidade de estudar no Jardim de Infância da Pracinha 21 de Abril, depois posteriormente na Escola Clássica 107, e aqui a Escola Parque e a Escola Clássica 107 tinham uma vinculação com a Escola Parque, né? a primeira Escola Parque de Brasília, né? Então aqui na Escola Parque, junto com a Escola Classe, né, eu pude estudar 5 anos com esse plano maravilhoso que o Dr. Ernesto colocou, né, que era a então Escola Parque da época. Na verdade havia o CIEP, havia o ensino integral, e eu junto com toda essa geração que participou disso, teve a oportunidade de usufruir do que era então a Escola Parque naquela época, né? Nesse auditório mesmo a gente tinha projeções de filme, ensaios de teatro, né? Tinha as oficinas de madeira, de cerâmica, de tapeçaria, tinha os jogos escolares, os jogos da primavera entre as escolas. A gente tinha um turno, que era um ensino regular, na Escola Classe, e o outro turno aqui na Escola Parque, durante todos os 5 dias da semana, durante a semana inteira e durante o ano todo, o ano letivo inteiro. Então era um ensino integral realmente, né? A partir daqui, né, a gente, eu pude estudar no colégio da CASEB, né, que é então, antes da reforma do ensino, então correspondia ao ensino ginasial, né, e quando da entrada no então Elefante Branco, que foi aquela ruptura grande que houve no ensino do Brasil, por volta dos anos 70, com a reforma de ensino, né, e foi aí a primeira vez que eu me vi obrigado, né, pela circunstância do Brasil na época, a pagar o ensino fora, que foi na época dos cursinhos, dos colégios pré-universitários, né, que para a gente garantir o acesso à universidade, como o ensino tinha caído muito, a gente era obrigado a pagar um cursinho fora para poder galgar uma vaga na universidade. Foi o único momento da minha vida estudantil que eu tive que pagar, né, junto com toda essa geração, onde o ensino público ficou pior do que o ensino privado, né? Foi o único momento que eu tive que passar por isso, né? E posteriormente, então, pagando cursinho, né, tendo aquela informação, a gente conseguiu chegar na universidade, onde eu concluí o curso de arquitetura. Bom, essa pequena introdução, que é o depoimento vivo de quem acompanhou, porque na verdade eu peguei essa cidade na poeira e hoje a gente vê ela verde, quer dizer, eu me sinto um pouco, eu cresci assim como as árvores dessa cidade cresceram, porque quando a gente veio para o plano piloto não existia uma árvore plantada. Hoje a gente vê as árvores maiores do que os edifícios de 6 pavimentos, né? Bom, mas essa relação entre o ensino e o espaço é o que eu queria fazer para chegar a um gancho na questão do patrimônio. Então havia, como o Dr. Ernesto colocou muito bem, né, o plano de ensino aliado ao plano de arquitetura e ao plano de urbanismo, né? Brasília foi concebida por Lúcio Costa, né? Aliás, eu queria falar um detalhe, né? A única coisa que a gente aprendia naquela época no ensino primário a respeito de Brasília, ou seja, da história de Brasília, é que ela tinha sido concebida por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer e construída por Juscelino. Pronto, a história parava aí. Foi a única coisa que nos informaram a respeito de Brasília naquela ocasião. Bom, mas segundo o plano do Lúcio Costa, que eu vim estudar posteriormente, né, os 2 eixos que se cruzam, né, na forma de cruz, né, que é o que ele relata no relatório do plano piloto. Um eixo monumental, onde fica a parte política administrativa, né,
e o eixo rodoviário, ao longo do qual são distribuídas, então, as superquadras, né? Bom, dentro de uma superquadra ficou prevista o jardim de infância e a escola primária, que garantia à criança dos 4, ou do 0 aos 10 anos, aos 11 anos, a facilidade ao ensino, né? Se você não precisava se deslocar, não precisava atravessar uma rua para chegar à escola primária, né? Bom, correspondendo a um conjunto de 4 superquadras, então foi criada a escola parque, né? Além disso, né, como se não bastasse isso, correspondendo ao conjunto de cada unidade de vizinhança, compreendida a unidade de vizinhança como um conjunto de 4 superquadras com a sua escola parque, intercalado ao longo do eixo monumental, correspondendo a cada unidade de vizinhança, ainda tinha um cinema e alternadamente um clube de unidade de vizinhança, né? Infelizmente, né, doutor Mestre, só foi feito o que foi feito naquela época, né? E Juscelino tinha muita razão quando ele fez questão de inaugurar Brasília com os 2 eixos absolutamente iluminados de cabo a rabo, para que não houvesse, como o professor embaixador colocou, nenhuma deturpação. Também se deveu muito ao Juscelino, que deixou o esqueleto da cidade montado. Se não fosse isso, talvez a gente não tivesse essa Brasília que a gente tem hoje, não deturpada no seu plano arquitetônico, né? Bom, e essa área daqui da escola parque, né, posteriormente com a recuperação e a transformação daquele depósito, antigo depósito da Nova Cabe, que hoje é o Teatro Galpãozinho, essa área, esse núcleo histórico de Brasília, que a gente poderia chamar do primeiro centro cultural de Brasília, na verdade, né, teve uma importância muito grande para Brasília, né? Aqui, nessa mesma escola parque, foi o primeiro clube de cinema, onde se mostrava todo a Cinemateca Internacional, os desenhos animados da Tchecoslováquia, enfim, se pôde ter acesso a uma série de coisas, né? Esse cinema, junto com o Cine Brasília, essa foi uma área muito intensa na cidade. Bom, mas eu queria dizer assim que essa pujança, essa força revolucionária do urbanismo e da arquitetura de Brasília, né, é o que pôde, em 87, em dezembro de 87, fazer com que a cidade fosse considerada patrimônio cultural da humanidade, né? É uma cidade de apenas 28 anos, é a primeira vez no mundo, né, que uma cidade de menos de 100 anos de existência venha a ser considerada patrimônio da humanidade. E uma das forças muito grandes, o que caracteriza muito fortemente Brasília, como já foi colocado aqui algumas vezes, é a questão do modernismo, né? E o que é esse modernismo colocado na arquitetura, o que é esse modernismo colocado no urbanismo, né? Bom, por volta dos anos 40, existiam no mundo os congressos internacionais de arquitetura moderna, e principalmente um fato marcante desse momento histórico foi a Carta de Atenas, né, da qual a Brasília é seguidora, né, que separava muito bem e territorialmente as funções de uma cidade, ou seja, habitar, trabalhar, circular e descansar como 4 coisas básicas, eram os pontos básicos para se traçar uma cidade moderna, né? Em Brasília a gente vê isso muito claro e está muito nítido, né? A força desse modernismo na arquitetura, né? Habitar, né, em Brasília ficou claro e ficou bem definido pelas superquadras e pelas unidades de vizinhança. Então, a função habitar estava garantida com essas superquadras e com esse conjunto da unidade de vizinhança. A função trabalhar com os setores próprios, o setor administrativo, longo e próximo à esplanada, ao eixo monumental. Depois, posteriormente, foi criado um setor de indústria, os setores bancários e os setores hoteleiros. Estaria aí a função trabalhar resolvida, né? A função circular, muito bem resolvida em Brasília, que é o eixo rodoviário, né? São os eixinhos, os eixões, e o moderno sistema de entroncamento, que são as tesourinhas, né? E a função descansar, né, que é essa cidade bosque que a gente tem, essa cidade parque, além da criação do Lago Paranoá, né, para dar todo aquele caráter bucólico, enfim, que a cidade deveria ter, né? Então Brasília, na verdade,
foi levado esse modernismo às últimas consequências, né? Ele foi pegado, muitas vezes, ao pé da letra, com o gênio e a competência de Lúcio Costa, e com o gênio também de Oscar Niemeyer, mas ele foi levado às últimas consequências. Por isso, Brasília, na verdade, representa a cidade modernista do século XX. Né? Não tem nenhuma outra cidade do mundo que tenha sido construída do nada e que tenha tão forte, tão presente, né, essa característica do modernismo na arquitetura e no urbanismo. Né? Bom, agora o que significa isso? O que significa Brasília? Para citar um exemplo, a gente tem Brasília como uma cidade modernista, né? Mas a gente tem no mundo outros exemplos de patrimônio cultural da humanidade, que são cidades renascentistas, cidades medievais e tal, que estão sendo conservados como tal, até com os muros, aquela coisa toda. E Brasília, então, desponta como uma cidade modernista, né? O que significa isso em termos de patrimônio mundial, em termos de Unesco, né? Em termos desse reconhecimento internacional? No Brasil a gente tem outros exemplos, a gente tem Ouro Preto e tem Olinda, também considerados patrimônio cultural da humanidade, né? Eu acho que, na verdade, esse reconhecimento é um título que a cidade ganha, né? É um reconhecimento internacional muito importante, né? Mas, na verdade, ele traz para a gente, talvez, uma cooperação técnica internacional, no sentido de como preservar, né? Porque, na verdade, Brasília é um